Videoaula DMH, parâmetros, preferência 1. Aqui no menu último, em parâmetros do sistema, a gente tem aqui na aba Hotel, a subaba Preferências 1. Vamos abordar aqui os principais parâmetros dessa aba. Abrir o extrato na abertura da conta é simplesmente para que você possa, quando você fizer um check-in de um apartamento, por exemplo, ele já abre o extrato, olha, ele já abriu aqui o extrato. Com essa opção desmarcada, não abriria o extrato. Essa de exibir observações no extrato da conta é porque quando você tem aqui uma conta de um cliente e você escreve aqui alguma observação nela, algumas pessoas gostam de ver essas observações na hora que abre o extrato. Aqui, ó, teste 1 e teste 2. Para exibir isso aí. Senão é só desmarcar. Desativar todos os alertas e exibir caixas de alerta tem a ver com os alertas do sistema, que o sugerido é que para sempre deixe funcionando. Se preenchido o CPF deve ser válido. Nos campos onde você tiver CPF, ele só vai aceitar válido se você preencher. Exibir abas de formulários abertos no menu principal, são essas abas aqui, ó. Você pode movimentar entre os formulários de maneira mais prática. Bloquear o sistema após 15 minutos de inatividade. Depois de 15 minutos sem mexer o mouse, é como se você desse um F10. Ele trava aqui na senha, você só consegue entrar com a senha. Preferências de hospedagem. Verificar a lista de vistoria antes do checkout. Vamos supor, por exemplo, que você tem aqui um apartamento, vamos por esse caso aqui desse apartamento, vamos entrar aqui no extrato dele, e ele está aqui com uma lista de vistoria de uma bola de futebol, que eu coloquei aqui antes. O cliente pegou emprestado do hotel essa bola de futebol. Eu só vou conseguir fechar a conta se eu diminuir aqui essa quantidade e voltar ela para o zero. Senão, eu não consigo fechar. Essa é a intenção desse parâmetro. Vincular pessoas à relação de hóspedes é simplesmente o fato de que quando você vai fazer uma reserva e você vai preencher aqui o nome das pessoas, por exemplo, aqui Manuela, feminino, e vou colocar aqui, e vou confirmar. Né? Então só deu uma pessoa, antes estava duas. Quando eu confirmar, ele muda para uma. Então ele vincula a quantidade de pessoas da relação de hóspede com a quantidade de pessoas aqui. É só essa a intenção. Evidenciar nome da UH, se a gente confirmar aqui, tem aqui no cadastro de unidades habitacionais, dá para você colocar, por exemplo, assim, o antigo código do apartamento antes, ou de repente você está mudando de sistema, ou você tinha uma maneira de controlar antes, e quando você vier numa disponibilidade de um apartamento, ele pode te ajudar aqui, ó, entre parênteses, com o antigo nome, ou antigo número. Algumas pessoas usam também para colocar apartamento sol, lua, mar, conforme lá ele vende isso para o seu cliente. Fechar uma hospedagem apenas com agente definido, para quando você deseja que uma determinada hospedagem, vamos pegar essa hospedagem aqui, só com esse campo agente definido. Se você não preencher aqui o agente, ele não vai aceitar você fechar. Alguns hotéis querem que sempre tenha o agente. Quando não tem o agente, eles criaram um agente com o nome do próprio hotel e aí dessa forma eles resolvem a situação. Considerar livre apenas as unidades limpas, ou seja, quando você for fazer uma reserva e a unidade aqui da reserva aparecer como suja, você não vai conseguir fazer a reserva nela. No caso aqui 201, 202, 203, que está em manutenção, só vai conseguir fazer nas duas que estão limpas. Cancelar reservas vencidas ao fechar o caixa, é uma rotina no fechamento do caixa. Quando você vem aqui no caixa, fechar caixa, ele executa uma rotina que exclui e cancela as reservas que estão vencidas. Não é muito recomendado para quem tem um controle mais preciso das reservas. E aqui o orçamento desconsidera reserva não confirmada. Por exemplo, eu tenho aqui no mapa de contas, aqui dá para você ver, de apartamento standard nós temos 5.
Então aqui eu tenho aqui 2 ocupados e uma reserva, eu só tenho um livre. Se eu vier aqui no orçamento e pedir para acrescentar aqui um apartamento, ele vai dizer para mim aqui, vamos ver como é que está a configuração. Ele já está marcado aqui, ó, para desconsiderar a reserva não confirmada. Então ele está desconsiderando essa reserva. Então para ele tem uma livre e 2. Ele não considera essa reserva aqui. Se eu mudar esse parâmetro, pedir para ele considerar essa reserva não confirmada, e eu entrar aqui novamente no orçamento, aí ele agora vai mudar lá só para uma livre. Ele agora está considerando aquela reserva que é um bloqueio, né? Bem, aqui nessa aba do SNRH vai ter uma videoaula específica sobre SNRH, que é para pôr a chave do Ministério, que o Ministério do Turismo vai estar fornecendo. Aqui no mapa de contas, para esses símbolos e essas informações você pode estar mudando. De repente você não quer usar VIP, você quer usar um nome talvez especial ou deficiente, você quer utilizar aqui de outra forma, né? Então você pode estar fazendo essas alterações aqui e automaticamente quando você vem aqui no mapa de contas, lá já mudou o símbolo, tá vendo? Quando você vem com o botão direito, ele aqui já coloca como deficiente. Então você pode fazer essas alterações aqui, só o recado que não aceita. Também você pode toda vez que você for abrir o mapa de contas, aqui ele está em todas as contas. Se eu quisesse abrir só nos apartamentos, eu poderia configurar isso aqui, ó, as unidades. Quando eu confirmasse isso e eu fosse abrir o mapa de contas de novo, ele já viria automaticamente só os apartamentos. E abria automaticamente. Assim, quando eu abri o programa, ele já abriu o mapa de contas automaticamente, como sendo a tela principal. E aqui eu posso restaurar o padrão. Ao ver lá o deficiente, eu posso restaurar o padrão para aquilo que era de início. Aqui essa aba do mapa de hospedagem é porque quando eu vou abrir o mapa de hospedagem, ele está me dando aqui 31 dias. Se eu quiser mudar aqui para menos dias, vamos supor para 15 dias, quando eu abrir o mapa de hospedagem, vamos ver, vou fechar aqui também. Ó, ele agora está me dando 15 dias, eu tenho um maior espaçamento, dá para visualizar melhor. E como também trabalha com mapa antigo, né, no mapa antigo eu estou aqui com a opção de que tem esse texto embaixo e tem outro que não tem esse texto embaixo. Então, assim, esse mapa não é mais tão recomendado, né, o outro é bem mais moderno. Mas se a pessoa quiser usar esse, aqui no caso eu mudei para sem texto, ela também tem essa opção. É só você vir aqui no antigo, agora veio sem texto. Ele fica mais próximo, mas comparado com esse mapa novo, assim, tem gente que às vezes acha que ficou muito largo, mas é só vir aqui em configurar, ó, que você consegue definir aqui uma maneira de você ajustar alguns campos. Aqui, por exemplo, é a altura da linha. Ó. Se você quer deixar mais próximo daquele lá, é só você diminuir ou aumentar, né, conforme você desejar aqui. Tem também aqui a aba do aproveitamento, que dá para você ver um percentual, só que ela só funciona a partir de um certo tamanho. Você tem que ver direitinho como é que você vai estar configurando aqui. Bem, mas aqui é simplesmente para que você possa fazer esses ajustes. E aqui é quando você define aqui no mapa de hospedagem, por exemplo, você define aqui que vai ter um serviço despertar, um determinado horário para despertar e chamar, para você dar um recado para o hóspede ou para acordar o hóspede para uma viagem. É interessante que você dê um clique duplo aqui para que você defina o nome do computador, de repente só na máquina da recepção, para ele não soltar esse alarme em todas as máquinas. Aí você dando um clique duplo, ele pega o nome da máquina atual, se for o que você deseja, basta você confirmar aqui e pronto. Essa é uma visão geral de parâmetros preferência 1.